Fala moçada, beleza? Aqui é o Felipe Lourenço novamente e hoje vamos falar o que cai de radiologia sobre abdômen agudo obstrutivo na sua prova, beleza? Mas antes de começar, se você não sabe quem é a Medway, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nós somos uma empresa focadas com um único objetivo, que é levar você em direção à sua residência dos sonhos. Então, se o seu sonho é fazer residência aqui em São Paulo, nós estamos revisando no nosso canal do YouTube os assuntos mais relevantes e mais pertinentes para as provas aqui do estado. E além disso, contamos com um guia estatístico de cada instituição. Então fique atento em nosso link que você vai conseguir ver todo esse material disponível para você. Então vamos começar falando dessa primeira questão, Unicamp 2021. Trazia um homem de 59 anos que procurou o PS com dor abdominal há 5 dias e piora há 12 horas, associada a náuseas, parada de eliminação de fezes e flatos, negava febre, vômitos e sintomas respiratórios. Ele tinha um antecedente de constipação crônica. Abaixo, segue a radiografia do abdômen em decúbito dorsal. Considerando o quadro clínico, qual o exame radiológico evidencia o quê? Pessoal, questão de abdômen agudo é sempre a mesma história. É um quadro de dor abdominal há 5 dias, há X dias, que evolui com parada da eliminação de gases e fezes. Aqui, nesse caso, ele negava febre e negava vômitos. Então, o fato de não ter vômitos precoces já fica um pouco mais suspeito de se tratar de um abdômen agudo obstrutivo baixo, beleza? Mas ele te deu uma imagem e a gente vai checar agora o que essa imagem tem. Primeiro, que exame que é esse? É um raio-x. É um raio-x feito em decúbito dorsal, ele já avisou para vocês. E o que a gente consegue ver? Tem essa grande alça aqui distendida, ocupando essa posição central do cólon, inclusive apresentando aqui um eixo de rotação central que se direciona ao hipocôndrio esquerdo. Essa é a famosa imagem do grão de café. Olha aqui, não parece um grão de café? Essa é a imagem clássica assim, de livro do volvo de sigmoide, pessoal. Mas, além desse padrão de uma alça bem distendida, sem austrações, percebam que eu não tenho nenhuma prega incompleta aqui nessas alças, e desse formato característico aí de U invertido ou de grão de café, uma coisa que marca o abdômen agudo obstrutivo decorrente de um vôvulo de sigmoide é a distensão das outras alças cólicas. Perceba que o sigmoide é quase a porção final do nosso cólon. Então, se existe uma torção do sigmoide, tudo aquilo que está a montante do sigmoide vai distender. Então aqui eu tenho uma alça distendida que torceu sobre ela mesma, assumindo o aspecto de U invertido ou o aspecto de grão de café, e uma distensão de todo o cólon a montante. É isso que marca o volvo de sigmoide. Então aqui, questão tranquila, questão bem frequente aqui nas provas, nossa resposta seria só o volvo de sigmoide. Agora, olha essa questão da IANSP, uma questão difícil, nunca vi uma questão cobrar esse assunto por imagem, mas IANSP cobrou, porque a gente sabe que o IANSP gosta muito de umas questões com imagens difíceis, principalmente de cirurgia. Então a questão trazia uma mulher de 50 anos que vem ao PS com queixa de dor abdominal, em cólica, associada a distensão abdominal e vômitos há 2 dias. Refere-se ter constipada e fazer uso crônico de laxantes. Ela tinha uma história de ser tabagista, com quadro gripal na última semana. Aqui ele te dava uma informação importante. Ela tinha um antecedente de cirurgia para a retirada do cisto no ovário. Aqui ele quer te induzir a pensar que seja uma brida. Mas vamos continuar. Ela não tinha comprometimento do estado geral e tinha um abdômen distendido com timpanismo à percussão e ruído hidroaéreos diminuídos. Toque retal sem massas ou fezes. Isso aí é um dado importante, pessoal. Que uma ampola retal sem fezes quer dizer que é um abdômen agudo obstrutivo completo. Está completamente obstruído. O trânsito não está prosseguindo. Mas perceba que a história é sempre a mesma. É sempre uma história de dor abdominal, com distensão e vômitos, com evolução para parada de eliminação de gases e fezes. Aqui ele te deu esse antecedente de cirurgia para te confundir,
Por quê? Porque ele te deu uma imagem que não tem nada a ver com brida. Então aquela informação de brida era unicamente para te confundir. E ele trouxe essa imagem antes, eu nunca vi em nenhuma questão cobrar uma imagem dessa. Ah, Felipe, eu olhei essa alça distendida, indo em direção ali ao hipocôndrio direito, eu pensei que fosse um volvo de sigmoide. Puta, cuidado com essa imagem. Isso aqui não é um volvo de sigmoide. O seu pensamento foi certo. É uma alça mesmo, parece que é uma alça única, distendida. Dá a impressão que ela tem algum grau de rotação, porque ela está se direcionando ao hipocôndrio direito. Mas perceba que essa alça possui austrações. Eu consigo ver algumas pregas incompletas aqui. Então tem austrações. E além disso, cadê a distensão das alças de intestino grosso? Lembra que no volvo de sigmoide, você tinha, além daquela alça bem dilatada que parecia um grão de café, a gente tinha a dilatação de todo o cólon. Aqui não. Aqui eu tenho a alça dilatada com válvulas incompletas, que aqui são as austrações, e sem distensão do cólon. O cólon está normal, além dessa alça. Então, pessoal, que imagem que é essa? Essa é a imagem clássica de um volvo de seco. É uma manifestação bem menos frequente na nossa prática médica, inclusive nas provas de residência médica, mas o IANSP decidiu trazer para a prova. Então, como diferenciar o volvo de seco de um volvo de sigmoide? O volvo de seco ele é uma alça distendida, com austrações e que não apresenta distensão do cólon, porque o seco é a primeira porção do cólon, então não tem como ele distender o resto do cólon, sendo que ele é o fator obstrutivo. Beleza? Então, ele perguntava qual que era o diagnóstico e qual que seria a conduta para esse paciente. Nossa resposta é um volvo de seco e uma avaliação pelo cirurgião. Por quê? O volvo de seco ele tem uma menor taxa de sucesso à descompressão retal. Então aqui, provavelmente, o cirurgião ia ter que fazer a avaliação e se seria necessário indicar a cirurgia para a correção do vulvo. Questão difícil, mas estejam preparados para esse detalhe, diferenciando o volvo de seco do volvo de sigmoide. Próxima questão da Unesp de 2019. Trazia uma menina de 14 anos que apresentava dor e distensão abdominal há 2 dias, com piora progressiva associadas a vômitos esverdeados e parada da eliminação de gases e fezes. Então, mais uma vez, um caso de um abdômen agudo obstrutivo. Ele traz um raio-x e pergunta, esse raio-x foi feito como e o que ele significa? Então, a questão basicamente te pedia para você fazer a interpretação desse raio-x. Aqui nós temos um raio-x do abdômen, em que a gente consegue ver alças de intestino distendidas, que ocupam uma posição central e que possuem essas válvulas completas, que são as válvulas coniventes. E além disso, a formação de nível líquido. Então, o que eu posso trazer como informação, como interpretação desse raio-x? Que isso é uma obstrução intestinal do nível de Delgado. Por quê? Porque eles assumem uma forma de empilhamento de moedas, ou seja, são várias moedas empilhadas aí, que é o padrão clássico do acometimento do Delgado. Existe a formação de níveis hidroaéreos, isso me informa que o raio-x foi feito em pé, porque se eu faço um raio-x em decúbito dorsal, não há formação de níveis líquidos. Esses níveis líquidos só são formados quando o paciente está em pé, porque o gás, sendo menos denso, ele sobe e fica em situação superior em relação ao líquido. E além disso, eu não consigo ver nenhum resíduo fecal, não consigo ver gás na ampola retal. Então, tudo isso corroborando para um abdômen agudo obstrutivo no nível de Delgado, num raio-x feito em pé. Então, a questão basicamente pergunta como que foi feito esse raio-x e o que ele representa. E aqui a nossa resposta que ele foi feito em pé e apresenta níveis hidroaéreos sugestivos de uma obstrução intestinal no nível de Delgado. E por que as outras estão erradas? Lembrando que decúbito dorsal não faz níveis líquidos e para suspeitar de uma obstrução de cólon, o que você espera são alças muito dilatadas
ocupando situação periférica e sem formar o padrão de empilhamento de moeda, e sim formando aquelas várias austrações do cólon. Próxima questão, Unicamp de 2016. Um homem de 65 anos queixava-se de dor abdominal em cólica há 7 dias. Há 10 dias ele estava sem evacuar e há 5 dias não eliminava flatos. Perceba, pessoal, a história sempre é a mesma. O que tem de importante aqui? O abdômen agudo estava distendido, difusamente doloroso e que tinha uma descompressão brusca positiva. E mais uma vez, não tinha fezes na ampola retal. Ele perguntava basicamente qual era o tipo de obstrução intestinal. Aqui a questão era mais simples. Ele basicamente perguntava qual era o tipo de obstrução e não perguntava qual era a causa, qual era o tratamento. Vamos lá. Mais uma vez, um raio-x de abdômen. E o que chama a atenção aqui? O calibre dessas alças dilatadas é muito maior da questão anterior. Aqui eu não vejo formação de empilhamento de moedas. Eu só vejo austrações, essas pequenas pregas incompletas que eu deixei desenhado aqui para vocês. E além disso, em vez de elas ocuparem uma posição central, essas alças ocupam uma situação periférica no colo, basicamente desenhando a moldura colônica. Então, eu não tenho níveis hidraéreos, eu não tenho empilhamento de moeda, as alças são muito dilatadas, com austrações e em situação periférica. Tudo isso corroborando para ser uma obstrução intestinal baixa, que era o que a questão te pedia. Então, essa diferenciação entre obstrução intestinal baixa e alta é fundamental nas questões que envolvem imagem no abdômen agudo obstrutivo, pessoal. Então, tenham em mente essa diferenciação clássica entre esses dois tipos de obstrução. Questão USP de Ribeirão Preto, 2018. A história é sempre a mesma, pessoal. Uma dor abdominal difusa em cólica, que refere que há 2 dias não evacuava e não eliminava flatos, além de apresentar náuseas e vômitos nas últimas 24 horas. Apresentava um abdômen agudo distendido, doloroso à palpação, sem piora a descompressão brusca e ao toque retal, ausência de fezes ou lesão. E ele perguntava qual que era a conduta mais adequada para esse caso. Então vamos lá. Pessoal, olha essa imagem. Perceba como que não é igual à questão que a gente fez anteriormente. As imagens se repetem. E é por isso que eu falo, vocês têm que fazer as questões de todas as instituições, porque uma copia a outra. Uma pega a imagem parecida com a outra. Então, se você faz de todas, você vai conseguir abraçar todas aquelas possibilidades, eventuais questões repetidas que possam aparecer na sua prova. Então, a questão da USP Ribeirão trouxe a mesma questão de alças intestinais distendidas, com calibre pequeno, bem diferente daquelas de distensão de cólon, com várias válvulas coniventes, formando o padrão de empilhamento de moeda e formando níveis líquidos. Então, eu sei que alças com distribuição central, com empilhamento de moeda, formando nível líquido, eu tenho certeza que foi um raio-x de abdômen adquirido em pé e que evidencia uma obstrução de intestino delgado. Aqui, mais uma vez desenhado a alça distendida e a formação de nível líquido que a gente só consegue quando o paciente faz o raio-x em pé. Então, qual seria a melhor conduta para esse paciente? É aquela clássica do abdômen agudo, obstrutivo, descompressão com passagem de sonda, hidratação e observação. Muito cuidado com essas questões que trazem abordagens mais intervencionistas. Na grande maioria das vezes, a primeira abordagem vai ser conservadora. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, mas presta atenção aqui nesse último recado. Nosso Intensivo São Paulo tem mais de 40 aulas para cada instituições aqui de São Paulo. Então, se seu objetivo é fazer alguma residência médica aqui em São Paulo, você não pode ficar fora dessa. Nós temos simulados inéditos para cada uma daquelas que você escolher. Então,
se você quer vir para cá, pretende fazer Paulista, pretende fazer USP, pretende fazer Unicamp, você não pode perder esse curso. E além disso, o nosso curso do intensivo conta com um diferencial de cirurgia e um diferencial de imagens para vocês. Então, se você tem dificuldade em avaliar imagens radiológicas, tenha certeza que esse curso de imagens vai suprir toda a sua dificuldade e vai melhorar muito o seu desempenho nas provas. As vagas ainda estão abertas. Espero que vocês venham e façam parte do nosso time. E um abraço, pessoal.